Bem-vindos a Está Escrito Canadá. Hoje continuaremos estudando o livro de João, capítulo 15, onde estaremos estudando o tema de Jesus e a videira verdadeira. Sejam bem-vindos conosco aqui no Está Escrito Canadá. Hoje estaremos estudando um tema muito especial, as orientações de Jesus de como nós podemos ter uma vida vitoriosa em todos os aspectos da nossa vida. E para nos ajudar no estudo de hoje, nós temos mais uma vez conosco aqui o pastor Steven Couto. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, bom dia. Deus o abençoe. Amém. Nós vamos, antes de estudarmos, vamos orar. E eu gostaria de pedir a você que ore. Você tem alguém especial? Tenho. Há um jovem, um homem que entrou no Canadá um tempinho atrás. O nome dele é Carlos. E só para orar para ele, pelos estudos, né? E para todos, né? Eu sei que já estamos no novo ano e pessoas estão a tentar uma vida nova, né? Mudanças. Então vou orar por isso mesmo. Vamos orar juntos então. Deus, obrigado mais uma vez que nós podemos estar aqui para estudar a Bíblia. Mas hoje eu também peço pelo Carlos e pelo todos que estão a fazer uma vida nova. Tu podes guardá-los, que podes guiá-los no trabalho, na escola, na família, na vida, em tudo, Deus. Obrigado por tudo que tu fazes. E é isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos estudar o capítulo 15. Esse é um capítulo muito especial, uma mensagem maravilhosa. Jesus, ele mostra o segredo de como nós podemos vencer, o segredo de como nós podemos ter vitória em muitos aspectos da nossa vida, especialmente na vida espiritual, uma vitória com Ele. Então, nós vamos estudar esse capítulo, vamos então começar a leitura lendo os versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Muito bem, aqui nós temos Jesus trazendo mais uma parábola. Ele está exemplificando, trazendo aqui algumas coisas bem interessantes que nós vamos tentar compreender hoje. Ele fala da videira. O que é uma videira? A videira é o pé da uva, é a planta que produz uva, né? Então Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E aí ele identifica o pai como agricultor, ele fala também do fruto, ele fala da poda e ele diz que há necessidade de fazer a poda para que produza mais fruto ainda. Então ele utiliza algo bem conhecido dos seus ouvintes para trazer uma lição espiritual. E realmente uma mensagem muito completa, muito significativa, não é mesmo? É tão interessante como Jesus consegue usar uma coisa tão simples, né? Uma videira, uma planta. E o que o ser humano faz com aquela planta. E ele consegue, assim, explicar uma coisa do céu mesmo, né? Como Deus trabalha, como Jesus trabalha. A nossa ligação com Ele e isso. É interessante, né? Naqueles dias eu penso que todo mundo ia perceber. Hoje em dia eu penso que ainda há jovens que pensam que a uva veio lá da loja só. Mas aqui Jesus está a mostrar que tudo está ligado, né? Muitas vezes nós pensamos, eu tenho a minha parte religiosa, tenho a minha parte assim, de trabalho, de família, e está tudo assim, desconectado. Mas aqui Jesus está a dizer, não, está tudo ligado. Deus o Pai, o Filho, o ser humano fazem parte de uma história, né? De um plano. E é incrível como Jesus assim, usa uma coisa tão simples, mas é uma mensagem tão profunda que nós podemos explicar, né?
Com certeza. Interessante, Jesus ele já se identifica como a videira verdadeira. Então, eu creio que as ilustrações são uma fonte muito boa, muito especial para nos ajudar a visualizar, a entender uma mensagem. E Jesus sempre utilizava disso. Então, nós podemos imaginar Jesus sendo a videira, ele identifica o Pai como o agricultor, aquele que está ali para cuidar, tá certo? Da videira, e fala também dos ramos. Jesus ainda não identificou especificamente ainda quem são os ramos, mas ele fala de que todo aquele que dá fruto, ele poda, ele fala da poda e também ele fala da importância de produzir frutos. Então, hoje vamos entender um pouquinho mais o que significa exatamente esses frutos, o que é a videira, o que isso tem a ver conosco, né? O que nós podemos tirar de lições aqui para a nossa vida. E é interessante que, assim, a poda e cortar, assim, aquelas partes que não está a dar fruto, os dois é cortar, né? Só que um é tudo, corta-se tudo, e o outro é só para manter, para que ele crescer mais. Então mostra que Deus tem que trabalhar com aquele que aceita a Deus, mas também com aquele que não aceita a Deus. Os dois, Deus vai reagir, vai fazer alguma coisa com a vida deles, né? Exatamente. Vamos ler os versos 3 e 4 do capítulo 15. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Muito bem, aqui está nos mostrando que nós somos os ramos. E Jesus está dizendo para todos nós, ele diz para os seus ouvintes, e é uma mensagem para todos nós. E ele mostra aqui o segredo de nós produzirmos frutos. Como nós podemos produzir frutos? Permanecendo nele. E é uma coisa que nós vemos bem claramente assim na vida real. Uma pessoa que assim acorda de manhã, lê a Bíblia, ora, faz aquela conexão com Deus, essa pessoa vai ter muito mais durante o dia, mais energia, mais poder, mais alegria, tudo, né? Mais amor. Mas aquela pessoa que acorda, não ora, não lê e vai fazer o dia assim na sua própria força, não tem nada. Não tem aquela força, não tem aquela vida, não tem aquela alegria, fica zangado com tudo, fica... e é exatamente o que Jesus está a falar aqui. Quando a pessoa tenta viver a vida separado de Deus, separado de Jesus, não dá certo. A pessoa até consegue, né? O dia vai chegar e vai acabar. Mas aquela vida, aquele fruto, aquele amor, alegria, tudo, né? Não vai estar lá. A pessoa vai perder muito sendo desconectado de Jesus. Realmente, nós precisamos e dependemos de Jesus. Nossa natureza é pecaminosa, nós não temos o bem em nós mesmos, então nós precisamos da presença de Deus, precisamos de Jesus, estar ligados a Ele exatamente para que nós possamos fazer coisas boas, para que nós tenhamos bons sentimentos e possamos tratar bem as pessoas, né? Expressar o amor. E é impossível, Jesus está dizendo, ele está mostrando, olha, o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então, nós precisamos entender isso, nós dependemos de Deus, nós dependemos de Jesus. É só a presença dele em nós, através do Espírito Santo, é que pode nos fazer produzir bons frutos. Exatamente. Mas é interessante, quantas vezes nós tentamos fazer o contrário, né? Não, hoje eu posso fazer só comigo mesmo, né? Eu vou conseguir, este dia vai ser fácil, né? Mas sem Deus nada é fácil, nada vai avante, né? Com certeza, não é fácil mesmo. Um detalhe que eu tenho experimentado na minha própria vida, o que acontece conosco às vezes, pastor Steven, é que nós permanecemos em Jesus um dia, estamos ligados a Ele e nos sentimos bem e produzimos bons frutos.
E de repente nós nos esquecemos de que nós dependemos dele para isso. Então nós estamos bem, nos sentimos bem, então começamos muitas vezes um outro dia desligados dele. Eu lembro de assim, as histórias do Antigo Testamento, que assim, nós tínhamos Israel, que estava a entrar dentro de Canaã, e tinham que batalhar, né? Tinham inimigos e isso. E muitas vezes o inimigo era muito maior, mas Deus estava lá e disse, não, vocês vão ganhar sem problema. Eles iam lá, ganhavam. Depois tinha outra tropa, outro inimigo que era bem pequeno. E Israel pensava assim, não, isto é fácil, isto nós podemos fazer sozinhos. E iam lá, nada, né? Tinham que voltar para Deus. E eu penso que a nossa vida também é assim. Muitas vezes, isto deu certo, está tudo bom, eu nem preciso orar, está bom, já está... E nós caímos, né? Então é aquela coisa que ficar ligado com Deus tem que ser todos os dias. Tem que ser uma coisa que faz parte da nossa vida, todos os dias, orando, lendo, a fazer aquela conexão com Ele, para ter aquela força. Em nossa natureza, nós temos a tendência de resistirmos a isso. Nós, por natureza, somos egoístas e o eu está no centro de tudo aquilo que nós fazemos. E não é natural para nós estarmos dependendo de outras pessoas. E às vezes nós transferimos isso para Deus. E aí é onde está o nosso problema. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Deixa-me fazer uma pergunta aqui, porque nós já lemos um pouquinho e várias vezes já falou sobre o fruto, né? Nós somos o ramo e se nós estamos ligados com Deus, nós podemos dar fruto. O que é esse fruto? O que é, assim, nós entendemos um ramo, né? Que vai ser a uva, mas com um ser humano, qual é o fruto que nós podemos ter se nós estamos ligados a Deus? Bem, o fruto são as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos naturalmente em nossa vida. A nossa influência, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos e como fazemos. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos, a nossa interação com as pessoas e os nossos atos, as nossas obras. Então, poderíamos dizer, os bons frutos seriam as boas obras. Então, eu sei que há muitos pais, muitas mães, muitas famílias que, assim, têm um filho ou uma filha, ou um marido, esposo, que está fora da igreja e eles estão sempre a tentar, né? Trazer essa pessoa para Deus. E baseado em o que estás a dizer aqui se a pessoa tenta fazer isso sozinho, com a sua própria palavra, próprio ato, não vai dar certo, porque nós não temos aquele poder. Mas se nós estamos ligados com Jesus, né, aí nós podemos ter o poder e a palavra certa, o Espírito, né, para conseguir ter uma obra que realmente vai dar fruto, né? Sim, o próprio Jesus, ele disse que nós podemos produzir as mesmas obras, fazer as mesmas coisas que ele fez, se nós estivermos ligados a ele. Amém. Então, nós precisamos dele. É ele que faz por meio de nós. A presença dele em nós é que faz com que nós possamos fazer coisas boas e em tudo que fizermos conseguirmos também vitórias. Né? E tenhamos, assim, o poder em tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos para as pessoas também. Né? A nossa influência sobre os outros. Deixa-me ler os próximos 2 versículos, porque eu penso que vai exatamente naquilo que nós estamos a falar aqui. Sim. Vamos ler versículos 5 e 6 do mesmo capítulo. Jesus fala assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ok, aqui nós temos outro nível de coisa aqui, né? Sem Jesus nós não conseguimos fazer. É o que nós estávamos a falar. Sim. Mas explica aqui o versículo 6 agora, que fala que se nós não estamos ligados com Jesus, nós somos jogados fora, nós secamos e finalmente vamos ser lançados no fogo. O que é
Isto parece bem ruim, né? O que é que Jesus está a falar assim com este versículo aqui? Bom, Jesus ele continua fazendo essa relação entre o agricultor e o trabalho dele com uma videira. Então, com a nossa vida, o que Jesus está dizendo é que quando o agricultor, por exemplo, ele vai cuidar da sua videira, o que acontece? Ele poda alguns ramos para que ele produza mais fruto, para que venha com mais força e produza muito mais, mas os que estão desconectados, ou aqueles que não estão ligados, ou que já estão secando, porque não estão buscando, não estão alimentando da seiva que vem através ali da videira, eles secam. Então, o agricultor precisa podar alguns, mas os que estão realmente morrendo, que estão desconectados, ele é cortado e jogado fora. Assim como na agricultura ali, o agricultor faz exatamente isso. Então, Jesus está dizendo que Deus não vai ter outra escolha, Ele não vai ter outra opção a não ser desconectar, jogar aqueles fora, eles vão secar e depois eles serão queimados. Jesus ele falou muita coisa em poucas palavras. Ele está dizendo que nós vamos ter o julgamento no final. Aqueles que andarem com Jesus, que dependerem de Jesus, que estiverem ligados a Jesus, serão salvos. Os que se afastarem de Jesus, que se desconectarem de Jesus, que não dependerem de Jesus, eles não terão a salvação. É claro que Jesus está dizendo de uma maneira bastante direta aqui em relação a jogar no fogo e tudo, mas ele está falando em relação a pessoa perder a salvação. E é claro, a Bíblia também nos fala sobre o juízo, né, executivo, onde o fogo vai queimar o pecado. O problema não são as pessoas. O juízo ele vai eliminar o pecado. O problema é que às vezes nós nos apegamos ao pecado e ao Deus ter que destruir o pecado, nós seremos destruídos juntos. Então é uma mensagem bem forte, mas é verdadeira. Jesus foi muito bem direto, bem taxativo, porque eram os últimos ensinamentos dele para os seus discípulos e ele precisava deixar realmente a mensagem completa com eles. Para mim, essa mensagem então é muito importante, porque eu penso que no mundo nós temos 3 grupos, né? Nós temos aquelas pessoas que assim realmente acreditam em Deus e dão a vida para Ele, né? São aquelas pessoas que realmente estão ligados com Jesus, dão fruto, vê-se na vida deles que eles têm o Espírito Santo, têm Deus e estão a crescer, né? Sim. Tem o oposto, que é aqueles que rejeitam a Deus, não querem saber nada de Deus e estão felizes no mundo, pecando e fazer aquilo tudo, né? Isso eu penso que todo mundo sabe, que um grupo vai para o céu, o outro não. Só que nós temos o terceiro grupo, que são aquelas pessoas que pensam, olha, não é que eu sou bom, mas também não é que sou ruim. Olha, eu estou aqui, estou feliz, não sou pecador, mas também não sou assim daqueles cristãos, né? E eu penso que há muita pessoa que pensa que tem uma terceira opção, que eles são uma terceira opção. Só que o que Jesus está a falar aqui não fala isso. Jesus fala, não, só tem 2 escolhas. Ou a pessoa aceita 100% e fica completamente ligado com Deus, ou a pessoa rejeita e é cortada. Aquela ideia que existe um terceiro grupo, aquela pessoa que está assim no meio, umas vezes eu vou para a igreja, outras vezes não, né? Não é uma coisa muito importante assim. Eu tenho aquela, assim, na minha família sou cristã, mas eu penso, pelo menos o que nós estamos a ler aqui esse é um ramo que não está assim cortado, mas já está quase a cair, né? Está meio ligado, meio não. Um ramo assim não vai dar fruto. E o que a Bíblia fala é se o ramo não dá fruto, no fim vai ser cortado. O agricultor precisa cortar, senão aquela árvore ela vai estar prejudicada. Não vai ter toda a potência, a energia e produzir tantos frutos como poderia, né? Então, Deus vai ser obrigado a fazer isso, como o agricultor tem que fazer quando isso acontece.
Vamos ler mais alguns versos? Pode ser. Versos 7 e 8, eles confirmam essa mensagem e nos diz assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, nós vemos claramente aqui que se nós estivermos conectados com Jesus, nós vamos produzir frutos. Além disso, vamos glorificar a Deus. Exatamente. A nossa vida vai ser uma bênção. O mundo vai perceber isso e Deus será glorificado através da nossa vida. E o fato que se nós estamos ligados com Deus, a nossa mente, as nossas ideias, os nossos quereres, vai ser coisas de Deus, né? E é por causa disso que Ele fala. Se nós realmente estamos ligados com Deus, com a mesma mente, tudo que nós vamos pedir, que vai ser coisas de Deus, é óbvio que Deus vai dar isso para nós, né? Sim. Então, uma bênção bem forte que Deus está a dar para nós aqui. Que mensagem maravilhosa, não? Nós vamos ler os versos 9 a 12, pois aqui nós temos algo muito especial que Jesus diz para nós. Isto é lindo aqui. Pode ler, por favor? Posso ler. Vamos começar então no versículo 9 até o versículo 12. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Uau, que mensagem poderosa. Percebeu, pastor? Aqui Jesus ele está dizendo: permaneçam no meu amor. E ele diz como é que nós podemos permanecer no seu amor. Como que é? É os mandamentos, né? É ter a mesma mente do que Ele. É como um casamento, né? Nós temos um homem e uma mulher. Se os pensamentos são completamente contrários, não vai dar certo. Mas quando as duas pessoas conseguem ter a mente igual, aquela união, aí é que o amor pode crescer e ficar forte. Exatamente. Jesus está falando sobre a importância de seguir as suas orientações, de estar ligado a Ele e permanecer no seu amor, nessa conexão com Ele, deve nos levar a produzir bons frutos. E o que é produzir os frutos? É viver os seus ensinos, os seus mandamentos, as suas orientações para a nossa vida. É algo maravilhoso, porque Jesus ele não apenas mostra toda essa dinâmica do nosso relacionamento com Ele, mas Ele mostra como nós podemos também produzir os frutos, o que são esses frutos e como nós podemos produzir os frutos na nossa vida. Então, Ele disse que a sua alegria deve estar conosco. Em outras palavras, a nossa alegria deve ser completa quando nós estamos ligados a Jesus e quando nós estamos obedecendo os seus mandamentos, nós estaremos naturalmente produzindo esses frutos. E é interessante, porque Jesus até fala quais são os mandamentos, porque Ele fala: vocês devem obedecer aos meus mandamentos da mesma forma que eu obedeci os mandamentos do meu Pai. Então Ele está a falar dos 10 mandamentos, das leis de Deus da Bíblia, do Antigo Testamento. E são essas leis que Deus, da mesma forma que Jesus viveu com essas leis, nós também devemos viver com essas leis. Mas não é só viver com as leis fisicamente, mas também na maneira assim espiritual, que é com amor. É guardar as leis com amor. Na realidade, os mandamentos, eles expressam o amor de Deus. Exatamente. Por exemplo, os primeiros 4 mandamentos falam do nosso amor para com Deus e os 6 últimos, o nosso amor para com o nosso próximo. Exatamente. Então, Jesus disse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, vamos ler o verso 17, que ele fecha esse tema, e nos diz assim: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Amém. Que palavras impressionantes, não? Amém. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Que é uma coisa tão fácil, né? É só Deus dizer: olha,
é viver uma vida boa, amar uns aos outros, ajudar um ao outro, é cuidar um ao outro. Se o mundo fizesse isso, como é que era o mundo? É verdade, nós teríamos um mundo totalmente diferente. Então, queridos, como vocês puderam perceber, que ensino maravilhoso de Jesus aqui no capítulo 15. A importância de estarmos conectados a Ele. Naturalmente, nós estaremos produzindo os bons frutos, vivendo os seus mandamentos, amando uns aos outros e glorificando o Pai. Eu quero orar por você, para que você possa ter a lembrança de todos os dias se conectar com Jesus e receber a bênção de viver uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso para a honra e glória do nosso Deus. Oremos juntos neste momento. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem tão especial de Jesus para conosco, mostrando a importância de estarmos ligados a Ele, para que nós possamos produzir frutos, para que possamos viver uma vida feliz, vitoriosa, abençoada, transmitindo amor em tudo aquilo que nós fizermos. Dê uma bênção a todos os que nos ouvem. Esteja com cada um deles, ajude-os nos seus desafios e que, acima de tudo, não se esqueçam de que todos nós dependemos de Jesus para vivermos uma vida abençoada. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós falamos sobre a união e amor de Deus. É uma coisa que é muito importante na nossa vida, mas também na nossa família. Se vocês querem uma família com união, com amor, vocês precisam desta revista aqui, Construir em Amor. Se vocês querem a revista completamente grátis, é só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Foi muito bom estarmos juntos no programa de hoje. Queremos agradecer também ao pastor Steven por ter nos ajudado na compreensão desse importante tema. Obrigado. E quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Nós estaremos também na próxima semana continuando estudando o Evangelho de João. Esteja conosco, nos acompanhando na próxima semana e até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.